Boa noite. Meu nome é Érica. Estaremos iniciando agora o estudo do livro Memórias de um Suicida. Eu estarei aqui apenas como uma facilitadora. Eu não sou professora, então nós estaremos sempre conversando como se fosse um clube do livro, ok? Então eu vou pedir para que cada um leia um trecho e a gente vai discutir sobre esse trecho, como todos os outros estudos da casa. Ok? Para vocês entenderem, essa introdução aqui está sendo feita pela Ivone, tá? Que é a médium que participa dessa obra com o Camilo. Paulinha, você pode começar no obstante e fazer novamente 4 parágrafos, por gentileza? Peraí que eu tava achando um mudo aqui, calma aí, peraí. Ok, onde que ela parou? Cadê? Ok. Quatro para um, ok. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ok. Não obstante, veio ele a descobrir-me em uma mesa de sessão experimental, realizada na fazenda do coronel Cristiano José de Souza, antigo presidente do Centro Espírita de Lavras, dando-me então a sua primeira mensagem. Daí em diante, ora em sessões normalmente organizadas, ora em reuniões íntimas, levadas a efeito em domicílios particulares ou no silêncio do meu aposento. Altas horas da noite, dava-me apontamentos, noticiário periódico, escrito ou verbal, ensaios literários, verdadeira reportagem relativa a casos de suicídio e suas tristes consequências no além-túmulo. Na época, verdadeiramente atordoadores para mim. Porém, muito mais frequentemente arrebatavam-me ele e outros amigos e protetores espirituais do cárcere corpóreo, a fim de, por essa forma cômoda e eficiente, ampliar ditados e experiências. Então, meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram escritas, mas narradas, mostradas, exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Essas páginas, portanto, rigorosamente não foram psicografadas, pois eu vi e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Se descreviam uma personagem ou alguma paisagem, a configuração do exposto se definia imediatamente. A proporção que a palavra fulgurante de Camilo ou a onda vibratória do seu pensamento as criavam. Foi mesmo por essa forma, essencialmente poética, maravilhosa, que obtive a longa série de ensaios literários fornecidos pelos habitantes do invisível e até agora mantido no segredo das Jesuítas, e não psicograficamente. Da psicografia, os espíritos que me assistiam apenas se utilizavam para os serviços de receituário e pequenas mensagens instrutivas referentes ao ambiente em que trabalhávamos. E posso mesmo dizer que foi graças a esse estranho convívio com os espíritos que me advieram as únicas horas de felicidade e alegria que desfrutei nesse mundo, como a resistência para os testemunhos que fui chamada a apresentar à frente da grande lei. No entanto, as referidas mensagens e os apontamentos feitos ao despertar eram bastante vagos, não apresentando nem a feição romântica, nem as conclusões doutrinárias que,
Depois, para eles, criou seu compilador por lhes desejar aplicar meio suave de expor verdades amargas, mas necessárias no momento que vivemos. Pergunta-se por que o próprio Camilo não o fez, pois teria certamente capacidade para tanto. Foi, né? Acho que já foi. Tudo bem. Aqui ela meio que fala que não foi lhe dito, né? Que não foi a psicografia, que ela viu, que isso foi o que ela viu, o que ela sentiu, então que não foi nada que lhe disseram, foi experiência dela, vamos colocar assim, foi tudo real. Exatamente. E logo após isso, logo após esses desdobramentos, no dia precedente, ela tentava ali colocar isso no papel. Só que depois vocês vão ver que tem tem assistências depois, né? E essa assistência é para auxiliar na transcrição dessas informações. Então, existe sim, claro, que a psicografia, depois que ela acorda, né? Mas ela presenciou. Então, eu acredito que tudo que a gente vai ler nesse livro é mais impactante você saber que a médium esteve presente, participou de algumas situações, foi levada a ver, né? É muito diferente do que a gente está aqui escutando e psicografando, ou imaginando, ou ouvindo um ditado de alguém. O espírito dela conhece esses vales que a gente vai conhecer, essas pessoas que a gente vai conhecer através da leitura. Quem quer ser a próxima? Posso ler? Sim, senhora. Então nós paramos. Responderei que. Sim. Responderei que, até o momento em que essas linhas vão sendo traçadas, ignorando tanto como qualquer outra pessoa, jamais perquiri, aliás, dos espíritos a razão de tal acontecimento. Do outro lado, durante cerca de 4 anos, vi-me na impossibilidade de manter intercâmbio normal com os espíritos, por motivos independentes de minha vontade. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, o autor das mensagens só acudiu aos meus reiterados apelos, a fim de participar sua própria vontade à existência planetária. Encontrei-me, então, em situação difícil para redigir o trabalho, dando feição doutrinária e educativa às revelações concedidas ao meu espírito durante o sono magnético, as quais eu sabia desejarem as nobres entidades assistentes fossem transmitidas à coletividade, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência. Releguei-os, portanto, ao esquecimento de uma gaveta de secretária, e orei, suplicando auxílio e inspiração. Orei, porém, durante 8 anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva intuição, segregando-me, aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos, até que, há cerca de 1 ano, recebi instruções a fim de prosseguir, pois ser-me-ia concedida a necessária assistência. Prosseguindo, porém, direi que tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita, em sendo também uma vibração do pensamento capaz de manter, pela ação da vontade, o que desejar. Durante cerca de 30 anos, tenho penetrado de algum modo os mistérios do mundo invisível, e não foi outra coisa o que lá percebi. É de notar, todavia,
que, ao despertar, a lembrança somente me acompanhava quando os assistentes me autorizavam a recordar. Na maioria das vezes em que me foram facultados estes voos, apenas permaneceu a impressão do acontecido, a íntima certeza de que convivera por instantes com outros espíritos, mas não a lembrança. Os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando o espírito iluminado ou apenas esclarecido falar, como, por exemplo, uma camada de pó sobre um móvel, um esvoaçar de brisa agitando um cortinado, um véu, um laço de fita gracioso, mesmo com o barulho, mesmo com o brilho da seda no vestuário feminino, o estrelejar das chamas na lareira e até o perfume, pois tudo isso tive ocasião de observar na palavra mágica de Camilo, de Victor Hugo, de Charles e até dos apóstolos do Espiritismo no Brasil, Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada a venerar, por meus pais. Certa vez em que Camilo descrevia uma tarde de inverno rigoroso em Portugal, juntamente com o interior aquecido por lareira bem acesa, senti invadir-me tal sensação de frio que tiritei, buscando as chamas para aquecer-me, enquanto, satisfeito com a experiência, ele se punha a rir. Aliás, o fenômeno não será certamente novo. Não foi por outra forma de que João, evangelista, obteve os ditados para o seu apocalipse, e que os profetas da Judéia receberam as revelações com que instruíam o povo. Até deu 4? Dá uma paradinha aí, Fran. Uhum. O que você achou de mais interessante nessa sua parte? Na verdade, tudo, porque ela meio que foi pega de surpresa, né? Não era algo nessa encarnação, vamos dizer assim, algo que ela esperava ou tivesse recordação até então. E os espíritos já estavam meio que rondando ela ali. E como você disse no início, as pessoas, os espíritos que a cercaram são, como que eu posso dizer? É, ah, espíritos afins de outras reencarnações. E com o tempo ela vai se dar conta disso, né? Como o Dr. Bezerra, que ela sempre teve veneração através dos pais. Isso é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ouvir o audiolivro e é maravilhoso. E essa parte que eu pude ler é muito interessante, gostei muito. Muito bom. Realmente, gente, no YouTube nós temos uma radionovela bem interessante. Eu acho que seria bom para enriquecer o nosso estudo aqui, se vocês pudessem ouvir durante o trabalho ou a ida para o trabalho, né, no carro, porque é ali que a gente, tem muita gente que não consegue prestar atenção quando está só ouvindo, mas é uma forma de enriquecer o nosso trabalho aqui. Então, a gente vai escutar durante o dia, e aí na quarta-feira a gente conversa, a gente lê, claro, né? Mas a gente relembra situações que a gente ouviu no audiolivro. Então, é uma boa também. Sim, eu só queria fazer só mais uma observação, Érica. Uma parte que ela falou também que me remeteu ao estudo de ontem, sobre ela ter guardado por tantos anos aquelas escritas, aqueles manuscritos dela. Eu acho que é interessante isso para não médio e para os médios também, que às vezes a gente escreve certas coisas, assim a gente fala, é da nossa cabeça. E é interessante a gente guardar isso, porque a gente não sabe de dia amanhã. Entendeu? Então, eu acho que seria bacana. Só esse comentário. Todo o nosso trabalho, o trabalho no SEAR, o trabalho fora, quando ele tem essencialmente importância, vai acontecer. Mesmo que não seja agora, né? A gente comentou lá no início do estudo que foram mais ou menos aí
30 anos, aproximadamente, exatamente 28 anos dela nesse intercâmbio entre idas e vindas, parada. Ela comentou aqui que teve 4 anos, né, de impossibilidade de manter intercâmbio, e alguns estudiosos dizem que esses 4 anos foi a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente relembrar, né, a importância. Também comentei que esse estudo já tinha sido previsto do Memórias do Suicida há 2 anos atrás. Quando o trabalho tem que ser feito, ele vai ser feito, independente do que ao nosso redor vai acontecer, né? Então, foi uma perseverança dela ali, pedindo, suplicando auxílio, sempre orando, pedindo para que eles se aproximassem para eles finalizarem esse trabalho. E essa perseverança, tanto dela quanto dos espíritos, nos deram essa obra que a gente vai iniciar agora. Então, tem outro detalhe aqui que ela falou: os mais insignificantes detalhes poderão ser notados quando o espírito iluminado ou apenas esclarecidos falar, por exemplo. E aí ela deu alguns exemplos. Por quê? Porque ela vivenciou tudo isso, certo? Só que aqueles detalhes, estava balançando a cortina, tinha pó nos móveis. Então, esses detalhes, eles foram acrescentados, como a gente já tinha falado, no posterior, na assistência que ela tinha no posterior de ter visto. E, durante esses anos, houveram revisões, como se eles auxiliassem ela às revisões. Então, quando vocês verem esses pequenos detalhes, não foi do desdobramento da médium, foi do auxílio dos espíritos que estavam com ela e explicando para ela na hora dela passar isso para o papel, tá? Próxima. Laila, Vanessa, Tamires, Verinha, quem quer? Vera, você pode. Você está no mudo, tá? No Apocalipse, versículos 10 e 11 e seguintes, do primeiro capítulo, o eminente servo do Senhor positiva o fenômeno a que aludimos, em pequenas palavras. Eu fui arrebatado em espírito, um dia de domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas, etc, etc. E todo o importante volume foi narrado ao apóstolo assim, através de cenas reais, palpitantes, vivas, em visões detalhadas e precisas. O Espiritismo tem amplamente tratado de todos esses interessantes casos para que não se torne causa de admiração o que vimos expondo. E no primeiro capítulo da magistral obra de Allan Kardec, A Gênese, existe esse tópico, certamente muito conhecido dos estudantes da doutrina dos espíritos. As instruções dos espíritos podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos no Evangelho, na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. Longe de mim a veleidade de me colocar em plano equivalente ao daquele missionário acima citado, isto é, João Evangelista. Pelas dificuldades com que lutei a fim de compor este volume, patenteadas ficaram ao meu raciocínio as bagagens de inferioridades que me deprimem o espírito. O discípulo amado, porém, que em sendo um missionário escolhido, era também modesto pescador, teve sem dúvida o seu assistente espiritual para poder descrever as belas páginas aureoladas de ciência e ensinamentos outros, de valor incontestável, os quais romperiam os séculos glorificando a verdade. É bem provável que o próprio mestre fosse aquele assistente. Não posso juizar quanto aos méritos desta obra. Proibi-me, durante muito tempo, levá-la ao conhecimento alheio, reconhecendo-me incapaz de analisá-la.
Não me sinto sequer à altura de rejeitá-la, como não ouso também aceitá-la. Vós o fareis por mim. De uma coisa, porém, estou bem certa, é que estas páginas foram elaboradas do princípio ao fim, com o máximo respeito à doutrina dos espíritos e sob a invocação sincera do nome sacro-santo do Altíssimo. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 18 de maio de 1954. E aí, Verinha? Bom, ela aqui, ela narra a trajetória dela, né? E é muito interessante, ela coloca aqui que os espíritos se comunicam através de várias formas diferentes, né? Audição, pode ser clarividência, pode ser clareaudiência, né? Como já é informado pelos próprios, né, espíritos, como ela coloca as instruções dos espíritos. Muito bem. E eu acho que ela passa uma sensação, né, de que vocês é que vão avaliar a minha obra, né, a obra que eu trabalhei, né. Eu não tenho nem, não estou, não me sinto à altura nem de rejeitá-la, nem de aceitá-la. Vós o fareis por mim. E esse princípio de humildade, né, que é uma obra tão grande, né, que às vezes os médios não conseguem, né, eles não conseguem se colocar à prova, como se fosse isso, sabe? Colocar a obra à avaliação. Então, só demonstra mais o espírito de escola que a Ivone era. Uhum. E como você disse no início, esse livro é considerado uma das maiores, se não a maior obra espírita. Exatamente. Vanessa? Oi, Pode ir. agora é o prefácio, né? Exato. Prefácio da segunda edição. Revisão criteriosa impunha-se nesta obra que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação. Em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o instrumento mediúnico ao meu dispor. Filo, todavia, algo extemporaneamente, já que não me fora possível fazê-lo da data oportuna, por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas contra o mesmo instrumento se debatia do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. E a revisão se impunha tanto mais quanto, ao transmitir a obra de fora, me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que, ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam quais catadupas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entrego-o ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E se, procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fastos espirituais, nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões, que respeitei como labor sagrado de origem alheia. Que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o seu orgulho pessoal o aceitá-las. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar
teu coração em prece piedosa, por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Leon Denis, Belo Horizonte, 4 de abril de 1957. E aí, Vanessinha? Esse aqui é o Leon Denis, ele acompanha a Ivone não só nessa obra, mas em outras obras dela, tá? Então, ele fez esse prefácio aqui para que também tivesse um nome ali de peso, assim, né? Como o espírito de Skoll, novamente. Esse aqui é apenas a introdução e agora a gente vai para a primeira parte. Aqui não tem nada, né, Vanessinha? O que você achou? Só está explicando, na verdade, né, assim, o que mudou, que não necessariamente mudou a essência, né, na segunda edição. Ele mudou algumas coisas, palavras, mas que a essência continuou da mesma forma. E sobre assim, a sugestão da gente refletir, né? Refletir, orar, se aprofundar com o que ele vai mostrar aqui pra gente. Isso. Uma informação importante, a gente sempre falou isso nos nossos estudos, né? Que nós vamos ter conhecimento a partir de agora de várias situações. Mas podem me perguntar, Érica, vai ser sempre assim? Não necessariamente. Isso são situações que aconteceram, mas eu vou dar um exemplo, tá? Que no livro vai nos pontuar. Quando alguém desencarna através do suicídio, é possível que o espírito fique no Vale dos Suicidas tantos anos quanto ele deveria estar encarnado. Então, por exemplo, se eu desencarnei pelas vias do suicídio aos 30 e eu deveria falecer com 60 anos, eu vou ficar 30 anos no Vale. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas eu não quero que vocês leiam esse livro e se fechem apenas nessas situações, tá? Porque ele vai falar assim, é possível, ou eles sempre vão colocar, geralmente. Então, são situações que vocês podem, como médiuns, adquirir informações, mas nunca coloquem isso na caixinha lá fechada e nunca mais vai ser de outra forma, tá bom? Isso é importante falar, porque tem muita informação aqui, importante para nós, médiuns, mas que a gente não pode deixar tudo, botar em caixinhas separadinhas, tá? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem um merecimento, o espírito está ali, ele pode estar sendo acompanhado de uma mãezinha que é muito merecedora. Então, tem tantas nuances que eu acho que seria leviana da nossa parte colocar apenas um exemplo, tá bom? Vamos efetivamente iniciar o livro. E, Laila, você quer começar para a gente? Ok. Primeira parte, os réprobos, capítulo 1, o Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região no mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas, onde não penetravam outra forma de vida que não a
a traduzida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol, dádiva celeste que diariamente abençoa a terra, e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Não havia, então, ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era matéria assombrosa, desespero e horror. Disse a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém de tantas emocionantes tradições e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar. Adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Dá uma paradinha aí, vai. O que você, assim, mais... o que você mais se admirou dessa parte, pelo menos? A descrição desse local é bem com detalhes, né? E o ar, o cheiro, né? Que ela relata que os odores é muito impressionante. Por essa mediunidade, né? Pôde trazer tão bem, com tantos detalhes. Sim. E vocês viram que ela fez um comparativo, ela não, né? Ele fez um comparativo com o Vale dos Leprosos, né? Que né, a casa de Pedro, né, que sempre apoiou, que sempre deu suporte. E aí eu fiquei imaginando assim, né? Porque quando a gente lê o Novo Testamento, nós temos algumas citações do vale, né, dos leprosos, e é realmente algo muito impactante. As pessoas eram deixadas lá, né, as pessoas iam para lá. Quem estava com lepra ia direto para lá e ficava lá. Então, só quem trabalhava nesses vales eram ou os apóstolos, Maria de Magdala também participava, né, desse trabalho, mas fazer uma comparação e dizer que o vale era algo magnífico frente ao Vale dos Suicidas é muito chocante, né? É extremamente chocante. Alguém quer comentar? Porque o Vale dos Suicidas, ele fica na parte... O Vale dos Leprosos, ele ficava na crosta, né? O Vale dos Suicidas fica abaixo da costa, ou mais para dentro da costa. Ele fica na parte de trevas e abismos, né? Onde o sol não chega, por exemplo.
Exatamente. E mais para frente ela vai dar esse exemplo, Verinha, porque no Vale dos Leprosos, pelo menos tinha o ar, né? Que a Laila comentou, do ar, né? Pesado. Se no Vale dos Leprosos tinha uma planta crescendo ao lado, você ia ver a planta. Você poderia ver uma abelha, você poderia ver uma borboleta, né? Nesse lugar específico, não. É tudo sombrio e é tudo como a gente vai, a partir de agora, identificar um pouco mais e conhecer um pouco mais a fundo. Nós vamos fazer mais 2 parágrafos e a gente vai parar, por causa do horário, ok? Tamires, você pode ler para gente 2 parágrafos, por favor? Aqui só me fala onde foi. Ela ia começar a ler no Mas, Vale dos. mas no Mas presídio, aonde? mas No no presídio. presídio, Tá, eu me perdi. Mas no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos havia a magnitude compensadora do sol, para retemperar os corações. Existia o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o précito ali detido contemplar uma faixa do céu azul. Seguir com o olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lênido de amarguras, ao poético clarear do não consigo. Plenilúnio, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que lá, no intangível, acenariam para a sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava rejuvenescida às plantas para embalsamar com seus perfumes cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com os outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. Mas Continua ou para? Mas na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O assombro, ranger dos dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré. A blasfêmia, a sintosa de réprobo, a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso de lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada à alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesmo. O que há é o ranger de dentes
nas trevas exteriores de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Vamos dar uma paradinha aí. Graças a Deus. E aí, o que você tem para nos agraciar de informação? Nossa Senhora. Não, só de ler, né? Primeiro, o vocabulário me prejudicou um pouquinho, mas assim, Vamos ter essa questão do vocabulário em todo livro, tá? Então é bom também que a gente acaba vai aprendendo. aprendendo. Não se sintam pressionadas a ler, eu acho que é importante também falar isso, né? Às vezes a gente não está num dia bom, mas quando eu pontuar, Tamires, lê pra gente. Mas se a Tamires um dia não quiser, é só, não, pode passar para outro. Mas pode falar, tá? Não, essa parte, da mesma forma que a Laila começou a perceber, né, sobre os aspectos ali físicos de ar, né, da densidade, lendo aqui dá até uma angústia, né, um cansaço, não é? Não, eu acho que ela tentou é, transcrever o que ela, eu nem sei. Eu acho que a gente não faz ideia do que pode ser aquele ambiente, né? Graças a Deus. É. Então, Não tem muito o que falar. é bem impactante essas primeiras páginas e vamos aprender com o tempo, entender o que o Camilo passou, o que os outros amigos dele também passou. Vamos encerrar por hoje, né? Já passamos um pouquinho, porque a gente iniciou um pouquinho mais tarde, mas espero que a gente continue, né, aprendendo e se familiarizando mais com esse livro. Ju, tu finaliza?